Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a quarta edição do Batman Absoluto. E ela começa no julgamento do Joe Chill, o homem que matou o Thomas Wayne, o pai do Bruce. Contudo, antes do Joe Chill fazer a sua declaração, o Bruce pede para falar primeiro. E depois disso a edição faz um time skip, um salto temporal, onde mostra um grupo de criminosos no alto de um prédio a intimidar três proprietários de estabelecimentos locais, em troca de uma suposta proteção. Porém, quando eles negam-se a pagar, um dos criminosos empurra uma das proprietárias do alto do prédio para usá-la como exemplo. Mas para a surpresa dele e de todos no local, ela volta para cima do prédio em segurança, depois de ser salva pelo Batman Absoluto, que estava a dar os seus primeiros passos no combate ao crime. E durante a luta para intimidar os criminosos, o Batman faz barulhos de morcego e usa lentes vermelhas e presas de silicone carregadas com paralisante. Além de também usar garras para os atacar e a sua capa para se proteger dos tiros. E no decorrer da luta, ele também acaba por retirar uma das armas de um dos criminosos e depois aponta para o próprio criminoso. Mas nesse momento a edição volta ainda mais para o passado, quando Bruce era criança e escolheu o tema de morcego para o design da sua ponte que ele usou para ganhar a competição de jovens engenheiros realizada no zoológico. Após isso, a edição volta novamente para o momento da luta em que o Batman aponta a arma para o criminoso. E nesse momento Bruce percebe que a sua abordagem está errada. E por isso ele volta para uma garagem que usava como esconderijo e queima o traje, as presas de silicone carregadas com paralisante e a arma do criminoso. Além disso, ele também percebe que livrar-se de criminosos de rua não vai mudar nada, porque outros vão tomar o lugar deles. O Batman precisava fazer mais. E com as suas investigações, o Bruce descobriu que 80% das armas ilegais de Gotham vêm contrabandeadas da Flórida, escondidas em caminhões de entregas de frutas. E tudo isso era controlado pelas duas famílias mafiosas de Gotham, os Marones e os Falcones, que têm acordos com as autoridades e com uma dúzia de empresas em Gotham, e pelo menos 3 bancos. E por esse motivo eles achavam que eram intocáveis, mas o Batman mostrou que eles não eram. Usando apenas um macaco hidráulico instalado em um carro telecomandado. E com o seu novo traje, ele interrompeu um grande carregamento de armas, levantando a traseira do caminhão em movimento, causando um grande acidente. E enquanto o Batman derrubava todos os capangas que protegiam o carregamento de armas, ele diz que achava que aquele tipo de abordagem era melhor. E depois disso a edição volta novamente para quando o Bruce era criança e escolheu o tema de morcego para o design da sua ponte. E aqui nós vemos o Bruce a mostrar ao seu pai a nova versão da sua ponte que se adapta como os morcegos. E nesta nova versão as estacas são ajustáveis, o convés rotacional para uma melhor adaptação em cada terreno, e as vigas podem se estender. O Thomas Wayne achou tudo aquilo muito interessante e ele também revelou ao Bruce que já quis ser um cirurgião cardíaco, porque o seu pai morreu de um ataque cardíaco bem na sua frente. Porém, quando o Bruce nasceu, ele percebeu que o que ele queria era tentar preparar as crianças para o mundo, e foi por isso que ele se tornou professor, mas talvez ele seja um doutor em outra vida, não é? E depois disso a edição volta novamente para o julgamento de Joe Chill, aonde o Bruce diz que aquela manhã estava a ser perfeita porque ele ganhou o concurso e estava com os seus amigos, mas principalmente com o seu pai. E foi aí que ele percebeu que não existiria momento mais feliz que aquele,
porque o Joe Chill matou a sua felicidade para sempre. E por isso Bruce diz que não importa o que o levou a fazer o que ele fez. O Bruce só precisa que ele saiba que o Bruce o odeia. Após isso, a edição passa para o Bruce, que estava a sair da cidade de Gotham depois que ele impediu o grande carregamento de armas dos Marrones e dos Falcones, com o objetivo de se fortalecer como Batman, e para isso ele viajou por outras cidades, conhecendo a realidade de outras pessoas. E além disso, ele treinou muito para se tornar grande e intimidador, e desenvolveu algumas ferramentas para o Batman absoluto. Como por exemplo, ele conta com placas de proteção na sua armadura, vários esconderijos espalhados por a cidade de Gotham, e com vários equipamentos, como os ganchos que usa debaixo da sua capa que se mexem como polegares, e com a placa de ferro no peito, no formato de morcego, que se transforma no machado que nós já vimos em ação. E depois disso a edição volta novamente para quando Bruce era criança e estava a desenvolver a sua ponte com o tema de morcego. E aqui vemos ele a apresentar a versão definitiva da ponte ao seu pai. E o design desta versão definitiva tem tudo o que os outros designs tinham e ainda mais. Como por exemplo, esta versão definitiva é mais leve e durável, como as asas de um morcego, e pode ser lançada de paraquedas de um avião para chegar até às pessoas que precisam dela, que a podem montar de maneira simples seguindo as instruções que estão na própria ponte. Após isso, a edição mostra o Batman em um telhado a observar as pessoas mais poderosas da cidade de Gotham, no baile beneficente anual, Dança por uma Gotham Melhor. E estas pessoas poderosas deveriam proteger a cidade, mas em vez disso, elas escolheram comer tudo o que Gotham tinha a oferecer, que agora só sobrou os ossos. E eles são mafiosos, políticos corruptos e empresários duvidosos, como Randall Power, o bilionário dono do conglomerado de caminhões que os Marrones e os Falcones estavam a usar para fazer contrabando. E ele era o objetivo do Batman neste momento. Mas a vigilância do Batman é interrompida por um helicóptero da polícia de Gotham, o que obrigou o Batman absoluto a retirar-se do local. E depois de tudo isso, a edição termina com o Bruce a ir até à prisão de Blackgate para conversar com o Joe Chill, o homem que matou o Thomas Wayne, o seu pai, para descobrir o que o Joe Chill queria lhe dizer. E agora, malta, na minha opinião, este novo universo absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo universo absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui, mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito, porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.